Olá a todos, eu me chamo Heloísa, sou enfermeira aqui pela UEA e também mestre em saúde coletiva pela UEA e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o módulo 2 do nosso curso, que são as violências reprodutivas, instituições e sistemas de cuidado. Para a gente começar essa nossa discussão, a gente pensa um pouquinho nesse território amazônico, na colonialidade e nas desigualdades em saúde. E eu já começo fazendo uma pergunta para vocês referente para a gente pensar nesse universo, o que impede uma mulher de exercer seus direitos reprodutivos aqui no nosso estado ou na nossa Amazônia, né, de uma maneira geral. Quando a gente pensa nesse movimento, a gente tem o costume de pensar em distâncias geográficas, em dificuldades de locomoção, de acesso, na falta de serviços especializados nos municípios do interior do nosso estado, na rotatividade profissional, que a gente sabe que é uma realidade também dos municípios do interior e até mesmo da nossa capital, uma sobrecarga de trabalho desses profissionais e essa dificuldade de acesso, né, dos serviços. Mas a gente precisa considerar, é muito importante que a gente pense em todo esse apanhado que está aqui na imagem, como vocês podem ver, para a gente pensar em questões de território, de raça, de etnia, de gênero, a questão do idioma, né, a língua desses povos, as gerações, as classes sociais, os status migratórios, a religião e os processos históricos que fazem com que existam desigualdades em saúde no nosso território. Na imagem a gente também pode ver questões de sexualidade, o patriarcalismo mesmo, a incapacidade mesmo, né, a capacidade, a cultura, a sociedade, atributos físicos, o local de onde vem essa pessoa, o próprio discurso que essa pessoa faz. Então, tudo isso é um conceito que a gente chama de interseccionalidade, que provavelmente vocês vão ver nos próximos módulos, mas que a gente precisa considerar dentro das questões de saúde. Eles dizem muito pra gente sobre as questões de saúde, principalmente quando a gente pensa isso de uma maneira articulada. Na própria imagem vocês veem que as setinhas elas vão de um ponto para o outro, porque o tempo todo esses marcadores sociais eles estão entrelaçados e eles estão articulando. Eles são moduladores dos acessos à saúde e das desigualdades em saúde também. E para a gente pensar dentro desse universo, dessas questões que atravessam as desigualdades em saúde, a gente precisa pensar de que mulheres a gente está falando, de que mulheres acessam os serviços de saúde, quem são essas mulheres que moram aqui nos nossos territórios, né? Essa pluralidade de mulheres que a gente tem representatividade aqui. E eu convido vocês para fazer o primeiro movimento de desfazer essa ideia de que existe uma única mulher amazônica. Não para a gente pensar que não existem mulheres amazônicas, mas para a gente pensar que não existe somente um tipo de mulher amazônica. Então, quando a gente pensa nessa camada de saúde reprodutiva, de direitos reprodutivos dentro da Amazônia, a gente não tem uma experiência única de ser mulher. A gente viu que existem marcadores sociais que vão modular, inclusive, essas experiências e quem são essas mulheres também. A Diana Avtar-Bra, em seu ensaio de diferença, diversidade, diferenciação, ela destaca que o nosso gênero ele é constituído e representado de maneira diferente segundo a nossa localização dentro das relações globais de poder. Então, dependendo do local onde a gente vive, do meio como a gente se relaciona, da cultura que a gente é influenciado, das questões de acesso à educação, ao serviço de saúde, transporte, moradia, lazer, isso vai determinar a nossa forma de ser mulher, inclusive o nosso gênero, né? Então, a categoria mulher não se refere à mesma coisa mundialmente. Aqui eu trouxe uma representação, uma imagem, para a gente pensar que existem mulheres em diferentes campos de trabalho, diferentes localidades, diferentes nacionalidades. Então, cada mulher ela tem a sua experiência de acordo com as suas vivências, de acordo com esse ambiente de trabalho, de acordo com a sua família, com as suas relações sociais e assim por diante. E aqui eu trago exemplo para vocês, inclusive ilustrativos, para a gente pensar que uma mulher europeia ela não vai viver a mesma experiência de gênero da mesma forma que uma mulher indígena aqui na nossa terra, da mesma forma que uma mulher negra no Brasil, em outro estado, por exemplo, ou até mesmo uma outra mulher migrante aqui no nosso território. Então, todas são mulheres, mas enfrentam condições, oportunidades e formas de discriminação diferentes. Então, a interseccionalidade ela traz para a gente esse conceito de que as oportunidades, o contexto histórico, social, onde essas mulheres se encontram, elas vão atravessar as mulheres de formas diferentes e ocasionar discriminação de forma diferente também. E aqui eu também trago para vocês uma representação para a gente pensar junto.
né? Quem são essas mulheres que estão no nosso território, para a gente pensar essas mulheres que acessam ou não nossos serviços de saúde, que sofrem ou não violências, que a gente vai falar mais um pouquinho, que sofrem ou não racismo, que sofrem violência obstétrica, enfim, violência institucional. A gente pode ter uma mulher indígena dentro do nosso território amazonense, a gente pode ter mulheres ribeirinhas, quilombolas, mulheres migrantes, jovens, adolescentes que também sofrem essas violências, né? A gente vai abordar um pouquinho mais na frente também. Até mulheres que vivem em contexto urbano periférico. Então, a gente pensar como se modulam os acessos aos serviços de uma mulher ribeirinha. São as mesmas condições, são os mesmos movimentos que ela faz do que uma mulher migrante aqui na capital. A mulher migrante consegue acessar da mesma forma? São questões para a gente pensar juntos. E ainda falando um pouco sobre esse movimento, a gente precisa pensar que essas desigualdades elas não surgem de forma espontânea. Não é da noite para o dia que a gente tem a presença dessas desigualdades na nossa sociedade. Elas são justamente relacionadas à própria formação histórica do nosso Amazonas, da Amazônia em si. Então, a América Latina, especialmente aqui, né, falando da porção da Amazônia brasileira, a gente tem diferentes alvos de processos de ocupação. Então, o tempo todo, desde o período colonial até os dias atuais, a gente tem resquícios, a gente tem historicamente processos de ocupação que fazem modulações também nos acessos à saúde. Então, a gente pode pensar um pouco na invasão colonial, naquela época, né, voltando ao tempo um pouco, a gente pensar nessa exploração dos territórios, nos ciclos econômicos, o ciclo da borracha, enfim, todo esse movimento de deslocamentos forçados que a nossa terra também recebe, né? A gente teve um boom de haitianos, agora de venezuelanos dentro do nosso território. Pensar nessa expropriação de povos indígenas, pensar na construção de hierarquias raciais e na concentração de recursos e serviços. Então, assim como a interseccionalidade, que a gente não pode dissociar todos aqueles marcadores sociais, as mulheres o tempo todo estão sendo atravessadas por esses marcadores sociais, da mesma forma, as mulheres estão sendo atravessadas pela construção histórica do nosso Estado, pela invasão colonial. Então, isso tudo traz resquícios que vão modular o acesso à saúde, hoje em dia. Então, a gente pensa também a distância geográfica como um operador de marcador de desigualdade, né? A gente trouxe ilustrativamente para vocês o espaço geográfico do nosso estado para a gente pensar nesses percursos, nesses translados de rio, translados de rabeta, esses acessos, né, de dias às vezes para chegar do município até a capital e vice-versa, do custo elevado que a gente pode ter em deslocamento. Por exemplo, o deslocamento aéreo ele é muito mais rápido, mas ele é muito mais caro. Então, o deslocamento fluvial ele é mais acessível, mas ele também é mais custoso em tempo. Então, para a gente pensar nesses movimentos, como eles modulam também essas experiências. E a Amazônia, ela não é marcada somente por essas distâncias geográficas, apesar da gente pensar, né, primeiramente, assim, naquela pergunta, resgatando a primeira pergunta que eu fiz para vocês, a gente pensa logo nessa distância geográfica, a gente pensa logo nessa rotatividade de profissionais, mas ele é um dos marcadores de desigualdade. E também, como a gente já discutiu, é um território que é produzido historicamente por essas relações desiguais de poder. Então, desde o período colonial, a gente tem fortemente a diferença de gênero, de relações voltadas para o gênero dentro do nosso estado. E isso é uma conformação histórica que impacta diretamente as populações locais, né? Do que a gente está falando aqui e o modo como acessam ou não os serviços de saúde. Aqui eu trago para vocês um print de 2 notícias para a gente pensar juntos também nesse movimento, né, dessas distâncias, como eu falei, desses acessos fluviais, acesso aéreo, da gente pensar como a seca na Amazônia, ela dificultou, né, o acesso ao atendimento médico escolar, por exemplo, em uma comunidade. Aqui, no caso, ele está falando do posto de saúde na comunidade de Saracá, na região metropolitana aqui de Manaus, que abria apenas uma vez ao mês. E agora nem isso, as consultas médicas deixaram de ocorrer por conta da seca, né? Uma matéria de 2023, mas que ela reflete o que a gente vive até hoje, né? Diante dessa seca histórica que a gente teve. E para a gente pensar nesses acessos, esses acessos eles já são difíceis, eles já são tortuosos. Diante o movimento normal dos rios, imagina quando eles se encontram em períodos de seca. Como essas mulheres vão acessar o serviço de saúde? Como elas vão acessar um pré-natal? Elas conseguem acessar, elas conseguem chegar à nossa capital?
porque a gente vai discutir mais à frente também dessa concentração de serviços que a gente tem dentro da nossa capital, que é uma realidade do nosso estado, e que isso reflete, né, por exemplo, como essas matérias de jornal que eu trouxe para vocês. A outra reflete pra gente a questão da cheia, né? Ao contrário da seca, a cheia também traz problemas pra gente, questão de riscos sanitários, em que a gente pode ver um estilo de moradia que é muito comum aqui no nosso território, e, por exemplo, o Estado recomendando vacinação e uso de hipoclorito em áreas alagadas. É uma matéria desse ano, que também, né, bem atual, bem recente, para a gente pensar nesses movimentos, né, da seca e da cheia, da estiagem, da cheia, da seca, como isso vai afetar também, como esse uso do hipoclorito, como isso pode refletir também em outras questões, para além dos direitos sexuais e reprodutivos, mas questões de saúde como um todo, né, principalmente crianças, adolescentes, idosos e etc. Pensando um pouquinho no segundo tópico, sobre a colonialidade aplicada à saúde, a gente precisa pensar também por que essas relações de poder, por que essa construção histórica da Amazônia, por que a gente fala disso, por que elas continuam produzindo desigualdades até hoje. Então, eu trago aqui um conceito-chave para vocês, do Aníbal Quijano, um sociólogo, que ele fala sobre a colonialidade. O colonialismo formal, ele terminou há muitos anos, há séculos. Mas muitas das estruturas de poder construídas naquele período, elas continuam organizando as relações sociais, econômicas e institucionais da América Latina, inclusive produzindo hierarquias raciais. Então, ele traz pra gente um novo modo de pensar o colonialismo, né? O colonialismo parte da ideia de que as colônias, a partir do momento que elas se independizam, né? Elas conseguem ser independentes, e isso ficou há tempos atrás, mas a gente percebe que a colonialidade, ela se perpetua até hoje, né? Então, o colonialismo, ele rege as formas de relação social, econômica e institucionais daqui da nossa América Latina, inclusive produzindo hierarquias raciais que a gente vai discutir mais à frente. Então, é um termo que traz esse conceito mais contemporâneo, mais da modernidade, para a gente pensar juntos como o colonialismo ele afeta, né? Como ele está presente até hoje na nossa sociedade. O Aníbal, ele divide esse conceito em 3 pilares principais, sendo o primeiro a colonialidade do poder, que é essa invenção de que existe uma raça para ele, existe uma invenção de uma ideia de raça, somente para justificar que existe uma dominação, uma divisão do trabalho, uma exploração, uma hierarquia social. Então ele traz esse contexto histórico para a gente pensar, né? Por exemplo, na escravidão, em movimentos que existiam naquela época, mas que até hoje se perpetuam dentro dos serviços de saúde, dentro das nossas universidades, das nossas instituições, e como isso faz a divisão do trabalho, como pessoas negras, comumente elas recebem menos que as pessoas brancas dentro dos serviços, essa exploração, esse preconceito e essa própria hierarquia, como se o branco fosse um ser superior, né? O segundo pilar que ele traz pra gente é a colonialidade do saber, que refere à imposição do eurocentrismo como um modelo único do conhecimento, invalidando saberes e cosmovisões indígenas e africanas. Então aqui a gente fala da questão do eurocentrismo como o único conhecimento válido. A gente pensa no nosso território amazonense como isso vai totalmente em conflito, se a gente pensar em conhecimentos ancestrais, em conhecimentos das comunidades indígenas, como é a realidade de vocês que estão assistindo esse curso, a questão dessas cosmovisões africanas, do uso de chás, né, dessa medicina que a gente tem, que a gente considera aqui no nosso território, e como o eurocentrismo invalida, como o olhar biomédico traz esse carregado assim, desse poder, que a gente sabe que no nosso território não funciona dessa forma, né? A prática diz pra gente outra coisa. O terceiro pilar refere-se à colonialidade do ser, que diz que a desumanização e a inferiorização dos corpos colonizados afetam a subjetividade e a identidade das populações marginalizadas. Então, as populações que são marginais da nossa sociedade, marginalizadas, elas sofrem essa inferiorização e essa desumanização desde o tempo da colonização. Então, isso está enraizado na nossa sociedade, assim como o machismo, como o patriarcado, a gente enxerga essa desumanização e essa inferiorização dos corpos que já eram marginalizados, mas que afetam ainda mais essa subjetividade e essa identidade dessas populações.
E a gente pensando nisso tudo, tá, Heloísa, mas por que a gente tá falando tanto de colonialidade, como ela se manifesta hoje dentro da nossa sociedade? Então a gente vem discutindo que a colonialidade, ela criou e naturalizou as hierarquias raciais da nossa sociedade. Então as suas estruturas, elas estão operando ainda nas nossas instituições, nas nossas práticas, inclusive nas nossas relações sociais, como eu falei para vocês, por exemplo, das questões de valores de salário, e enfim. Isso tudo produz desigualdades. E aí a gente entra em outro conceito-chave, que é o racismo estrutural, que ele pode ser compreendido como uma dessas manifestações dessa colonialidade. E o que ele trata, né? Esse conceito ele é de Almeida, de 2019, e ele diz pra gente que o racismo ele é visto não como um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo, mas que é algo que está embutido na nossa forma como a sociedade funciona, gerando vantagens para alguns grupos e desvantagens para outros. Então é algo que a gente não pode dissociar, né? É indissociável. Da mesma forma como aquela imagem lá do início da interseccionalidade, o racismo ele está dentro de todas as camadas sociais, né? Dentro de todos os serviços, dentro de todas as instituições, e ele está embutido na maneira como a sociedade ela se relaciona. E para a gente pensar por que o racismo estrutural está longe de ser superado, eu trouxe dados para vocês de um estudo do IBGE com a UFRJ, em que ela mostra que os pretos e os pardos são 55% da população brasileira, 58% da população do estado do Rio de Janeiro, eles são 70% da população carcerária, eles são 76%, então a maioria das vítimas fatais da violência. A metade, 50%, não completou a educação básica. Em torno de 7,1% são analfabetos. Somente 36% dos pretos e pardos são graduados no ensino superior. 51% estão matriculados em universidades federais. E em torno de 17% são professores da UFRJ. Então a gente percebe, mais uma vez, a interseccionalidade nesse movimento. E a gente percebe que a gente vai discutindo ao longo dessa aula que são populações que sofrem mais violências, que sofrem mais com os acessos, que estão marginalizadas na nossa sociedade. Então o racismo estrutural ele rege as instituições e as maneiras de relacionar dos nossos serviços. E aí, pensando no racismo estrutural, a gente traz também outro conceito-chave, que é o racismo institucional, que ele se refere a um fracasso coletivo das instituições em oferecer serviços adequados e equitativos a determinados grupos populacionais. Então, para o Silvio Almeida, o racismo institucional é uma das formas pelas quais o racismo estrutural se manifesta na prática. Então, a gente tem o racismo estrutural como maior, né, nesse guarda-chuva. Na verdade, vem a colonialidade, vem o racismo estrutural, e o racismo estrutural ele se manifesta através desse racismo institucional. Então, as instituições elas ajudam a reproduzir essas desigualdades que já estão nessa estrutura, né, da nossa sociedade. Aí é pra gente pensar um pouquinho juntos também como é que a gente pode enxergar esse racismo estrutural, esse racismo institucional dentro dos nossos serviços. A gente sabe que existem barreiras de acesso para os povos indígenas, a gente tem invisibilização das necessidades específicas, então populações como portadores de deficiência, eles têm uma dificuldade do acesso, um menor acesso aos serviços especializados, então essa questão de dependência da capital para o acesso aos serviços, né, de quem mora no interior. A dificuldade de acesso à informação em língua materna, então aqui a gente fala das populações indígenas, das populações migrantes. Então, como esse acesso ele ainda é limitado, essa barreira linguística e a mediação cultural ela ainda existe também, é uma coisa bem recente, bem real também, né, que está acontecendo nos tempos de hoje, e essa concentração de recursos em determinados territórios. Aqui eu trago para vocês também outra manchete de jornal, que fala pra gente, é uma manchete bem recente, inclusive, de abril desse ano, sobre essas barreiras e falta de dados que travam o acesso de imigrantes à saúde. Mesmo com o direito garantido no SUS, com a universalidade, com a cultura, o idioma, ainda há falhas de informação que dificultam o atendimento e a continuidade do cuidado, né? Então, ela não é compreendida apenas como uma barreira comunicacional individual, mas ela é uma expressão desse racismo, desse estrutural institucional. Então ele é um exemplo para a gente pensar, né, como ele se manifesta na nossa sociedade.
E por que a gente pensa em racismo estrutural dentro desse movimento dos migrantes, né? Os migrantes racializados, eles ocupam historicamente posições de maior vulnerabilidade social e exclusão dentro do nosso país. E quando a gente pensa institucionalmente, os serviços de saúde, eles não oferecem frequentemente esse suporte linguístico, essa mediação cultural ou estratégias de acolhimento que sejam capazes de garantir um acesso equitativo ao cuidado. Então, é uma falha do nosso serviço, mesmo como um direito garantido, mesmo com a equidade, a universalidade, com os princípios do SUS, a gente enfrenta essa barreira, né? Então, os migrantes enfrentam essa barreira. Então, aqui a gente tem exemplo claro e objetivo de como o racismo estrutural e institucional está se manifestando hoje em dia nos serviços de saúde. Então, para a gente resumir essa primeira parte, como eu falei para vocês, é um guarda-chuva. A gente tem a colonialidade como o primeiro, assim, um guarda-chuva maior, né? Que é essa manutenção das hierarquias e das relações de poder que vem desde lá do nosso período colonial. A gente tem em segundo movimento, o racismo estrutural, onde essas hierarquias raciais, elas organizam a sociedade e transformam isso em desigualdades que persistem. E o racismo institucional é como esse racismo estrutural se manifesta. Então, dentro dos serviços das instituições, como hospitais, escolas, sistemas de justiça, universidades e etc. E aí a gente pensa, mais uma vez, nas mulheres, né? No nosso objeto de estudo, assim, de pensar nesse movimento, de como o racismo chega no corpo das mulheres. Então, também, de maneira não aleatória, não é uma desigualdade produzida historicamente de maneira aleatória, eles incidem de maneira particular sobre os corpos das mulheres, especialmente sobre as negras, indígenas, quilombolas e outras populações historicamente marginalizadas. Então, a colonialidade ela já trata pra gente dessa desigualdade, mas quando a gente transforma isso em um foco em mulheres, a gente enxerga que eles incidem de maneira particular e de maneira muito específica nesses corpos. Por que, Heloísa? Por que é assim, né, esse movimento? A gente tem aqui, como vocês podem ver, existe uma menor escuta dessas populações, dessas mulheres, um menor acolhimento, existe também um menor acesso. Elas são expostas a maiores intervenções desnecessárias. As mulheres apresentam os piores indicadores de saúde materna, né? Então, esse grupo de marginalizações, ele apresenta esse pior índice. A gente tem essa invisibilização dos saberes, né? Como o Aníbal traz pra gente na colonialidade. Então, essa questão da gente desconsiderar esses saberes ancestrais, esses saberes indígenas. E ele também se manifesta na violência contra os corpos e as escolhas reprodutivas dessas mulheres. Então, o racismo, ele chega dessa maneira, né? Então, são dados que a gente pode encontrar facilmente na internet, nas discussões, na literatura, de como afeta diferentemente esses corpos marginalizados. E aí, adentrando um pouquinho mais um tópico específico da nossa aula, a gente pensa na violência obstétrica, nos direitos das mulheres. Eu trago para vocês uma lei aqui do nosso estado, que ela é de 2019, a Lei 4.848, que ela dispõe sobre a implantação das medidas contra a violência obstétrica nas redes pública e particular de saúde do estado do Amazonas. Aí a gente vai destrinchando um pouquinho essa lei para a gente pensar nesse movimento dessa violência obstétrica, desses corpos, né, que já são marginalizados. E a lei traz para a gente a definição que a violência obstétrica é a apropriação dos corpos e dos processos reprodutivos das mulheres através do tratamento desumanizado, de um abuso de uma medicalização e de uma patologização dos processos naturais, onde a gente perde a autonomia dessas mulheres, essa capacidade de decidir sobre seus corpos e sua sexualidade, que impacta diretamente a vida dessas mulheres, tanto no pré-natal, quanto no puerpério ou no processo de abortamento, causando dor, dano, sofrimento desnecessário à saúde dessa mulher. E também pode ser praticado não somente pela equipe de saúde, mas por outros, sem o consentimento explícito, né, dessa mulher, ou em respeito à sua autonomia. Então, tudo aquilo que viola pode ser praticado não somente pelo serviço de saúde, então, os serviços gerais, desde o porteiro, desde a pessoa que recebe essa mulher, pensando também que é desde o pré-natal, não é somente no momento do parto, não é só no momento que ela está dentro da maternidade. Então, tudo isso se configura como violência obstétrica. E aqui eu trago para vocês
Uma das falas clássicas que a gente ouve, né, dentro do serviço de saúde, infelizmente ainda é propagada, em que a gente tem uma hierarquização do poder, né, de quem, uma perda de autonomia dessas mulheres quando ela fala assim, essa moça diz que falaram pra ela, cale a boca, quem manda no seu procedimento sou eu, né? E aí a violência obstétrica, ela também tem um braço pra gente pensar, né, uma derivação, que é esse racismo obstétrico, que ele é um conceito de uma pesquisadora latina, né, em que ela traz pra gente que as 7 dimensões do racismo obstétrico. Então, segundo Davis, tem 7 dimensões que a gente pode pensar como esse racismo obstétrico ele se manifesta dentro dos serviços de saúde. Então, o primeiro são sobre os lapsos diagnósticos. Então, quando a gente tem atraso ou falha no diagnóstico, nas condições que poderiam ser identificadas e tratadas adequadamente. Então, aquele olhar prévio, aquele olhar para a gente evitar danos futuros, né? Uma prevenção. Quando a gente tem a negligência, o descaso ou desrespeito, diz ao tratamento marcado pela indiferença, pelo descaso, ou de respeito às queixas, às dores, às próprias necessidades que essa paciente traz pra gente. Quando a gente causa dor intencionalmente nessas pacientes negras, então, práticas que causem dor de forma deliberada ou sem um alívio adequado, mesmo quando existam alternativas, que a gente sabe que existem alternativas não farmacológicas. Quando a gente usa a coerção, então o uso da força, das ameaças, da pressão, para obrigar essa paciente a aceitar procedimentos ou decisões que são contra a sua vontade. A gente também tem as cerimônias de degradação, que são atitudes que humilham, que expõem a paciente, que inferiorizam. Então, aquela questão do estereótipo racial, de preconceitos, de pensar que essa mulher ela não é digna de receber um atendimento um atendimento adequado, né? Ou até mesmo receber o próprio atendimento por conta da sua raça, da sua classe. O abuso médico, que trata sobre a realização de procedimentos desnecessários ou excessivos, sem o consentimento informado ou justificativa clínica médica. Então, a gente não informar o que a gente está fazendo com essa paciente, o que a gente vai... qual é o procedimento, o seu quadro de saúde, né? O quadro de saúde do bebê se configuram como as 7 dimensões que a gente pode enxergar isso dentro dos serviços de saúde. Então, elas experimentam uma dominância reprodutiva por profissionais ou por parte da equipe, tanto de saúde ou não, que se agrava pela raça dessa paciente ou pela história de crenças raciais que influenciam o tratamento e as decisões diagnósticas, como se elas realmente não fossem dignas de receber esses cuidados de maneira correta. A lei traz pra gente também sobre as condutas ofensivas, abusivas e violentas, em que ele destrincha pra gente como essa violência obstétrica ela vai se manifestar. Então, a gente pode encontrar essa violência obstétrica pra gente não pensar somente em movimentos relacionados ao momento do parto em si, então a dor, a um procedimento não farmacológico ou farmacológico, mas a gente pensar também no que configura essa violência como violência verbal e psicológica. Então, tratar a mulher de forma agressiva, tratar essa mulher de forma infantilizada, fazer comentários constrangedores, né? A questão de valores, de questões de financeiras, falar sobre questões financeiras com essas mulheres, esses preconceitos, a gente ironizar a dor, o medo, ou as emoções que essa mulher traz pra gente. Então, as suas demandas psicossociais também é uma manifestação da violência obstétrica. Essa negligência e recusar atendimentos, então as queixas e as solicitações ignoradas, a recusa ou o retardamento do atendimento, uma transferência sem garantia de vaga, então a gente fazer um encaminhamento em que a gente não assegura se numa segunda maternidade, um segundo OBS, um segundo espaço, ela vai receber esse atendimento, também é considerado violência obstétrica. E até atrasar a acomodação após o parto. A gente também tem a manifestação da violação da autonomia, onde a gente pensa que realizar procedimentos sem explicação ou sem o consentimento, então a gente, na força do hábito, ali dentro do hospital, dentro do serviço, a gente já chega fazendo o procedimento sem avisar o que a gente está fazendo, sem consentimento dessa mulher. A indução por uma cesariana desnecessária, impedir a livre comunicação dessa mulher e restringir as posições em que ela pode escolher para fazer o parto. A gente também tem as intervenções desnecessárias, então a negação de uma analgesia quando indicada, a episiotomia sem consentimento
ou realizada de rotina sem indicação clínica. Então a gente sabe, a gente vai discutir mais à frente, que a epísio ela é considerada hoje uma violação obstétrica também, mas ela é considerada em casos de indicação clínica. Então a gente tem que pensar que quando não há essa indicação clínica é uma violência obstétrica, que é muito comum ainda dentro dos nossos serviços, e os direitos violados da mãe e do bebê. Então também fazer procedimentos desnecessários no recém-nascido, impedir o alojamento conjunto, até a amamentação em livre demanda. Então, para vocês verem que não é só no momento do parto, refere-se a questões do bebê também. E descumprir normas e direitos, né, como todo serviço, a questão das diretrizes do Ministério da Saúde, ou não de respeitar os direitos garantidos em lei. Também a gente pode pensar em condutas ofensivas, então esses comentários que a gente ainda ouve nos serviços, como não grita, você vai assustar as outras mães, a paciente que avisa que a anestesia não pegou, mas mesmo assim fizeram a cesárea nela. E o relato da Ialises, que ela diz assim: a obstetra fez exame de toque no meio de uma contração. Eu avisei que estava tendo uma contração e ela enfiou o dedo mesmo assim no meio de uma contração. Eu quase morri. Então são intervenções desnecessárias que a gente sabe que a gente tem um momento correto para fazer e que a gente configura como uma violência obstétrica. Outra questão também que é bem polêmica, mas que a gente precisa comentar, é sobre a oferta da posição de parto em posição ginecológica, a litotomia. A gente sabe que a litotomia ela pode ser confortável para muitas mulheres, mas oferecer ou obrigar essa mulher a parir somente nessa posição é considerado uma violência, porque não é um tipo de crime tipificado pela lei federal, mas ela é amplamente reconhecida como uma violação dos direitos humanos, porque a gente sabe que existem outras formas de parir, em que para a mulher pode ser muito mais confortável, como cócoras, na bola, no cavalinho. Então a gente obrigar a mulher a fazer essa única forma de parto, ela só é confortável para a equipe médica, a equipe de saúde, mas muitas vezes para a mulher não é. E a gente já tem estudos, a gente já tem referências bibliográficas que trazem que muitas vezes essa posição ela é prejudicial até para o bebê, pode trazer sequelas, né, graves para o bebê, até para a mãe, né, então o uso da força é muito maior nessa posição, enfim. A gente também tem a manobra de Christelet, que ela também é bem polêmica, que é essa pressão no fundo do útero, né, para forçar a saída do bebê, ela não é recomendada, é uma violência obstétrica, também não é tipificada, né, no Código Penal brasileiro, mas é uma prática proibida, e que pode gerar indenizações e processos por lesão corporal ou imperícia. Então, a gente já tinha falado um pouquinho para vocês da episiotomia, né? Antigamente, a gente pensava que a epísio ela trazia benefícios para a mãe, né? No caso desses rasgos espontâneos graves que a gente podia prevenir e justamente para facilitar a saída do bebê pelo canal vaginal, mas isso caiu em desuso pelas evidências científicas. Então, a ciência trouxe pra gente que ela não previne danos e, pelo contrário, ela pode trazer complicações. E essas complicações são os riscos, né? Pode aumentar a dor pós-parto, aumentar o risco de infecções, de hemorragias, inclusive dor durante a relação sexual ou incontinência a longo prazo. Como eu falei anteriormente, ele só pode ser realizado diante do consentimento prévio da gestante. Quando feito de rotina ou sem autorização e indicação clínica, é também uma violência obstétrica, resguardada pela lei, né? Outra violência muito comum dentro do nosso serviço de saúde é a violência do prontuário ilegível. Aqui eu trago para vocês um exemplo em que é bem comum. Hoje em dia a gente já consegue enxergar que essa violência ela tá um pouco diminuída, mas ainda é a realidade dos nossos serviços. Devido à tecnologia, né? Hoje em dia muitos prontuários eles são digitais, então a gente sai um pouco desse movimento da elegibilidade, mas ainda assim a gente encontra, e para o Código de Ética Médica é proibido aos médicos de receitar, atestar ou emitir laudos e prontuários de forma ilegível, então eles estão ferindo o Código de Ética quando fazem isso. O prontuário ele não é nosso, ele não é do serviço, ele é da paciente, então negar a transcrição ou acesso a ele é considerado um erro médico gravíssimo, e que isso tudo, se prejudica o tratamento, causa um erro à equipe, né, ou à conduta, ou impede a defesa da paciente, caso ela queira denunciar o serviço, caso ela queira denunciar uma violência obstétrica sofrida, isso pode configurar falha na prestação de serviço e também gerar indenizações em casos de julgamento na justiça, né?
A gente precisa falar do direito ao acompanhante, é uma lei de 2023, mas ela é uma atualização de uma lei lá de 2005, em que ela já garantiu o direito à gestante, ao acompanhante, né, durante todo o trabalho de parto, pós-parto, imediato no SUS. Essa lei, ainda mesmo que ela tenha sido renovada, né, atualizada, a gente também encontra serviços de saúde, tanto públicos e particulares, em que negam o direito a essa acompanhante. Mas aí a lei traz pra gente que é de livre escolha, então o acompanhante pode ser de livre escolha, não pode se recusar, desde que seja uma pessoa maior de idade. O serviço de saúde não pode recusar o acompanhamento. Dispensa notificação, então o direito é garantido independentemente se a gestante avisou ou não, se ela decide na hora que ela quer um acompanhante, é direito dela. Não pode ter custos adicionais em caso da rede privada. É o sigilo e respeito, né? Então as informações e a autonomia da vontade da mulher, ela deve ser contemplada, ela deve ser mantida. E o acompanhante, ele só entra se ela concordar. Então, em caso de conversas, de intervenção e necessidade de alguma conduta específica com a gestante, é comunicado somente a ela, depois é transferido para o acompanhante, pergunta se o acompanhante pode saber também. Em casos específicos, em situações de impossibilidade de manifestação da vontade, o acompanhante dessa gestante, ele é indicado pelo representante legal. Tá, Heloísa, mas por que a gente está falando disso, de violência obstétrica, de racismo obstétrico, né? Dessas manobras que hoje em dia são consideradas violência obstétrica? Porque a gente tem a realidade do nosso estado, do nosso país, na verdade, que a OMS trouxe pra gente do ano passado, em que 92% das mortes maternas são evitáveis. Então, o termo mortalidade materna se refere à morte de uma mulher durante a gravidez, hoje nos 42 dias subsequentes ao término da gestação, então durante o puerpério. É um dos indicadores mais alarmantes dessa desigualdade. Então, lá a colonialidade, lá aquelas hierarquias raciais que a gente viu, elas se refletem nessas mortalidades maternas. A maioria das vítimas são jovens, de 20 a 29 anos. E olha aí, as mulheres pardas e negras são as que mais sofrem, junto com as moradoras de zonas periféricas ou rurais, ou seja, totalmente a realidade do nosso estado. E isso traz pra gente uma urgência de discussão, de humanização, dentro de um recorte racial e de classe social, como a gente vem discutindo durante essa aula. E quais são as principais causas de mortalidade, né, que a OMS traz pra gente? E aí a gente pode pensar que em torno de 30% são de condições obstétricas não classificadas, então a gente enxerga uma falha no preenchimento do prontuário, né, em que o óbito não é muito específico, indica falhas na certificação da causa da morte. Em segundo lugar, a gente tem os distúrbios hipertensivos, né? Então, crise hipertensiva durante parto puerpério, a eclâmpsia, né? Ou a pré-eclâmpsia, as famosas pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que são uma das principais causas de mortes obstétricas direta. Então, a gente pensar que são mortes evitáveis, porque a gente tem condutas, né? Tem assistência farmacológica, tem assistência obstétrica, de saúde, que podem evitar essas crises hipertensivas. Se a gente faz um acompanhamento correto durante o pré-natal, por exemplo, um acompanhamento próximo, assíduo, de qualidade, né, que também é uma realidade, infelizmente, muito distante do nosso serviço de saúde aqui no Amazonas. A gente tem as complicações de parto, no trabalho de parto, também são causas significativas e reforçam essa importância dessa assistência de qualidade. A gente também tem complicações relacionadas já ao pós-parto, ao puerpério. A gente tem em torno de 7% relacionados ao aborto. Então, mulheres em que precisam fazer um aborto inseguro acabam vindo a óbito, principalmente entre mulheres negras e de baixa renda. Então, é um problema de saúde pública. E em torno de 2% em causas indiretas como HIV, transtornos mentais ou neoplasias, que combinadas geram em torno disso, mas a mais significativa é o HIV. Então, a maioria das mortes maternas estão relacionadas a causas obstétricas diretas e potencialmente evitáveis, por meio de uma assistência de qualidade, um acesso oportuno, né? E como a gente pensar como a gente pode reduzir essas desigualdades nos serviços. Quem sofre mais? As mulheres negras, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre racismo obstétrico. Como eu falei para vocês, ele foi cunhado por uma pesquisadora estadunidense. Ele traz essa intersecção entre a violência obstétrica e o racismo médico.
É uma violência que se situa na intersecção dessa violência entre raça, gênero, né, pra gente pensar como as mulheres negras elas estão sendo mais afetadas. E a violência institucional e a violência contra as mulheres, elas se fundem esse racismo estrutural que eu trouxe para vocês dentro da saúde reprodutiva, além de colocar as mulheres negras e os seus filhos em risco. E aqui a gente já trago mais um exemplo de um desfecho triste, né, dentro do nosso serviço, em que elas falam assim: vai ter que tirar isso da cabeça, as tranças, para entrar dentro do meu centro cirúrgico. Então a gente se questiona, né, como profissionais da saúde, que a gente vai contra esses movimentos. Por que umas tranças elas afetariam uma assistência de qualidade? O que mudaria no parto dessa mulher, né? Então, são elas que enfrentam os maiores riscos e de morte durante a gravidez, durante o ciclo gravídico puerperal de maneira geral. Cerca de 60% das mortes por causa obstétricas são de mulheres negras. Então, há uma intersecção entre o racismo estrutural, vulnerabilidade social, desigualdades. É um racismo institucionalizado, que contribui para essa negligência, para esses atrasos no atendimento e essa subnotificação de complicações maternas, embora a gente tenha tido uma diminuição, né, desses casos de mortalidade materna, ainda há uma significativa parcela de diferença entre as mulheres e brancas e negras dentro do serviço de saúde, dentro dessa assistência, em que as mulheres negras elas acabam sofrendo maior risco de morte. As que mais sofrem também são as mulheres do nosso interior, né, entre que as gestantes ribeirinhas enfrentam longas jornadas fluviais, sem suporte avançado, então aquilo que a gente vem tratando desde o início. A gente pensar no território indígena, que é o território onde vocês estão atuando, essas mulheres sofrem violência dupla, então há violência obstétrica e há violência racista, uma interseccionalidade muito grande aí. A gente tem aqui na capital falhas na triagem rápida, no encaminhamento tardio, que sobrecarregam as maternidades, as grandes maternidades. Então, o acompanhamento na UBS, muitas vezes, ele é falho. Esse pré-natal, que não é de qualidade, ele acaba sobrecarregando o sistema, porque chegam mulheres com crises hipertensivas na nossa maternidade, que o manejo podia ser facilmente feito na uma UBS, por exemplo, em que a gente ainda enxerga esse olhar biomédico, esse olhar medicalizado, intervencionista, em que a gente tem taxas altas de cesarianas em casos em que não são necessários, né? E a gente tem uma maior incidência de complicações e desfechos prejudiciais para todas as mulheres que a gente vem abordando. Pensando no abortamento e na mortalidade materna, então a gente já falou um pouquinho, né, sobre as maiores causas de mortalidade materna, e o aborto ele aparece lá no nosso gráfico. O abortamento inseguro ele representa 7,8% mais ou menos, e a quinta principal causa de morte no Brasil. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, e a maioria desses óbitos, né, por aborto inseguro são mulheres jovens, né, então negras, pretas e pardas. Isso ele é constantemente um problema de saúde pública. A gente pensar em que fatores estão fazendo o agravamento desses casos. A gente tem uma procura tardia por assistência, mas não é uma procura intencional. É uma procura, como a gente fala, do território, dessa informação, dessa desinformação dos próprios profissionais em encaminhamento, em referência, contra-referência nos serviços. Essas complicações decorrentes, né? Então a gente sabe que as mulheres se expõem a situações de perigo, ao uso de chás, ao uso de aborto retido, né? Então, um diagnóstico e tratamento não oportunos também, e as falhas nesse encaminhamento da própria rede, né? Uma desapropriação, um desconhecimento que a gente tem da nossa própria rede como servidores de saúde. E pensar no nosso território amazonense, a gente tem essas distâncias aos serviços especializados. Aqui eu faço um chamado para a gente pensar nesses serviços de saúde, por exemplo, o SAVES, né? Que a gente tem o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, somente concentrados na nossa capital. Então, todos os municípios do interior do Amazonas, eles dependem exclusivamente dos serviços de abortamento legal concentrados aqui na capital do Amazonas, aqui em Manaus. E a gente tem uma dificuldade nesse transporte. Então, uma mulher que precisa fazer um abortamento seguro, protegido pela lei, né, um abortamento legal, ela demora 7 dias para chegar para fazer esse abortamento na nossa cidade, a depender do município em que ela venha. São coisas para a gente pensar como pesquisadores e como pessoas de serviços de saúde, né? E aqui eu trago uma reflexão para vocês de quando as mulheres não participam das decisões sobre seus corpos, ocorre uma violação dos direitos.
E essa violação ela aparece tanto no parto, na contracepção, na esterilização e até no próprio acesso ao abortamento legal. E como é que a gente pode enfrentar essa violência obstétrica? Como é que a gente pode enfrentar esses desafios? Então, dentro do espaço da saúde, a gente tem o dia 28 de maio, que é o Dia Nacional da Redução de Mortalidade Materna, recente, né? A gente vê campanhas espalhadas na internet, nos serviços de saúde. Então, a conscientização da população também, né? Para os acessos, né? Dos nossos servidores, né? Então, a gente chegar nas comunidades, uma educação ali continuada. A gente tem o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher também. E a gente tem o plano de parto, que nos cenários ideais, no mundo ideal, era para ser institucionalizado em todo o Brasil, mas a gente sabe que a gente ainda enfrenta, né, uma dificuldade da aplicação do plano de parto. E é um documento recomendado pela OMS, onde a gestante ela vai registrar todas as suas preferências, as suas expectativas no trabalho de parto, no nascimento e no pós-parto, para garantir que ela tem uma participação ativa dessas decisões e que essas decisões estão documentadas. Caso ela venha, né, entrar numa anestesia, enfim, até provavelmente se ela não consiga fazer o consentimento. Aqui eu trago para vocês um modelo do plano de parto, que é lá de Uberlândia, né, onde a gente tem aqui uma frase de parabéns pela gravidez, um pouco, né, para falar dessa conscientização, tem o preenchimento, né, da ficha do nome da paciente, do bebê, enfim, do acompanhante, já traz pra gente o acompanhante, o serviço que ela quer fazer, o serviço de referência, né, as expectativas, os desejos dessa mulher. E aqui a gente tem um espaço onde ela pode sinalizar, onde ela traz pra gente que ela deseja conhecer a maternidade, se ela deseja acompanhante, se ela quer uma doula, que também é uma lei, né, que a gente sabe que existe hoje o direito garantido de acompanhante pela doula e pelo acompanhante. Então, também o desejo de serem informados, se o parto vai ser fotografado ou não, enfim, todas as manifestações de acordo com o que ela quer comer, de acordo com o que ela gostaria se ela quer pegar o bebê imediatamente, qual é a posição que ela quer fazer, enfim, todas essas manifestações ela coloca aqui e ela leva isso, né, ao momento que ela se dirige à maternidade. Outro movimento que a gente tem muito forte aqui no nosso estado é um serviço pioneiro que a gente tem muito orgulho de falar, que é um Comitê de Enfrentamento à Violência Obstétrica. Ele é criado em 2017 através de uma atuação de uma rede de cooperação interinstitucional envolvendo órgãos de sistema de justiça, legislativo, universidade, sociedade civil, inclusive o Humaniza Coletivo Feminista, que eu vou trazer para vocês agora um vídeo institucional em que mostra como essa rede ela funciona aqui dentro do nosso serviço, né? Para a gente pensar o que a gente pode ofertar para essas mulheres que enfrentam e que, infelizmente, encaram essa realidade de uma violência obstétrica, de um racismo obstétrico quando vão fazer o seu parto. A Humaniza nasceu a partir da união de um pequeno grupo de mulheres que sonhavam com mudanças no sistema obstétrico local. Uma delas registrou em 2013 a primeira denúncia do Amazonas mencionando violência obstétrica, o que deu início a um inquérito do Ministério Público Federal para investigar as maternidades do estado. Em 2015, esse pequeno grupo solicitou ao MPF a realização de uma audiência pública para dar visibilidade à causa e alertar a população sobre a importância de denunciar esses abusos. Durante a audiência, as mulheres leram relatos de outras vítimas e fizeram uma denúncia coletiva, além de apresentarem propostas para melhorar o atendimento nas maternidades. Um ano depois, vários órgãos assinaram um termo de cooperação para realizar ações de prevenção e combate à violência obstétrica. Em 2017, assinamos o termo que nos colocou como parte integrante do Comitê de Enfrentamento à Violência Obstétrica. Mas o que fazemos em busca de uma mudança no sistema obstétrico? Fazemos visitas domiciliares para acolher as mulheres, conversar e receber denúncias que são encaminhadas aos órgãos competentes. Acompanhamos os processos junto às vítimas,
dando orientação e suporte emocional. Com a intenção de conscientizar a sociedade dos problemas, realizamos rodas de conversa e palestras gratuitas sobre o tema, em unidades básicas de saúde, maternidades, escolas e universidades. Acreditamos que todas as mulheres precisam saber sobre os seus direitos e, por isso, damos orientações sobre como denunciar. O nosso trabalho também é realizado com profissionais da área de saúde para que se tornem parceiros à nossa causa. Realizamos ações em parceria com os Ministérios Públicos Federal e Estadual, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União e Secretarias de Saúde do Estado e do município, dentro e fora das maternidades. Somos presença forte em debates, audiências públicas na Tribuna Popular da Câmara Municipal de Manaus e na Assembleia Legislativa. Realizamos reuniões com todos os órgãos, incluindo Unicef e Fiocruz, para tratar dos casos de violência obstétrica, cobrar posicionamento e propor ações conjuntas. Portanto, de forma efetiva, queremos prevenir e erradicar a violência obstétrica do nosso estado. Mais que isso, lutamos para promover a autonomia feminina nos cenários de cuidados em saúde e nas relações de gênero, bem como o alcance da mulher aos direitos sexuais e reprodutivos. Atuamos, sobretudo, na promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. Nós somos a Humaniza Coletivo Feminista. Junte-se a nós! E continuando para a gente pensar, né, nesse movimento também de uma jornada de cuidado obstétrico ideal, a gente pode pensar nesse, então, né, resumindo tudo que a gente vem discutindo, um pré-natal de qualidade com foco na elaboração do plano de parto individualizado e a gente vincular de uma maneira segura essa mulher a uma maternidade de referência, né, uma maternidade em que ela deseja, né, ter seu neném. A gente pensando no trabalho de parto, a gente precisa ofertar para essa mulher liberdade de movimentação, uso de métodos não farmacológicos para a dor e o direito ao acompanhante e à doula, que a gente já discutiu. No momento do nascimento, a gente precisa fazer uma posição de livre escolha, o controle sensato de intervenções e o corte tardio do cordão umbilical. E no momento do puerpério, esse contato imediato pele a pele, né, a famosa hora de ouro que a gente tem dentro do serviço de saúde, e o monitoramento e acompanhamento interdisciplinar e contínuo. Então, a partir do momento que a gente estabelece todas essas etapas, que a gente faz um cuidado de qualidade, um cuidado respeitoso, a gente baseado em evidências científicas, obviamente, e no protagonismo da mulher, a gente tem uma assistência obstétrica efetiva e a gente reduz os casos de mortalidade materna e, consequentemente, de violência obstétrica também. Além de todo esse movimento, né, do plano de parto, dos movimentos sociais que a gente tem hoje em dia, como Humaniza, né, como uma forma de enfrentamento, a gente também tem diretrizes norteadoras da assistência humanizada, então eu trago para vocês exemplos aqui que também são de fácil acesso para a gente pensar, para a gente acessar na internet, né? Então, basta a gente colocar. É importante ressaltar que esses cadernos o tempo todo eles estão sendo atualizados, então a nossa prática profissional o tempo todo, ela passa por novas atualizações, justamente visando a melhor qualidade de assistência desses pacientes. A gente tem o caderno do Humaniza SUS, né, a humanização do parto e do nascimento, tem esse da OMS que fala sobre os desfechos positivos para a criança, né, e para a mãe, a experiência com desfecho positivo, e as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, que a gente sabe que a gente faz uma intervenção desnecessária no caso de uma cesariana forçada, né. Essa é uma leitura complementar, onde a gente traz para vocês, né, se vocês quiserem se aprofundar nos artigos, no material que a gente disponibiliza, né, para vocês durante a aula.
E eu agradeço, muito obrigada, me coloco à disposição para qualquer eventualidade, tá bom?